200 guerreiros comanches não aparecem no seu celeiro por acidente. Eles vêm por sangue, por justiça ou por guerra. E Thaddeus Burmeister estava prestes a descobrir qual das três era. Mas vamos voltar ao começo de tudo. 24 horas antes, o sol do Texas batia implacável na fazenda de Bear, em algum ponto entre Amarillo e o nada, quando ele avistou pela primeira vez a pequena figura cambaleando pelo seu terreno. Aos 34 anos, Bear já vira muito problema durante os anos cuidando do gado. Mas havia algo diferente naquela manhã em particular. Errado, até. Ele consertava um poste de cerca quebrado perto do riacho quando o movimento chamou sua atenção. Uma criança, não mais do que 8 ou 9 anos, caminhava em zigue-zagues instáveis em direção à sua fonte de água. As roupas do garoto estavam rasgadas, trajes tradicionais nativo-americanos que já tinham visto dias melhores. E mesmo de longe Bear pôde ver como a fome transformava cada passo numa luta. A maioria dos fazendeiros por aquelas bandas teria pegado o rifle primeiro e feito perguntas depois. A relação entre os colonos e as tribos comanches locais era tensa há anos, com ataques e contra-ataques mantendo todo mundo em alerta, mas Bear sempre fora diferente, talvez diferente demais para o próprio bem. Ele largou as ferramentas e caminhou devagar na direção da criança, com as mãos à vista e movimentos deliberados. Ao se aproximar, viu que era uma menina, os olhos escuros grandes demais para o rosto magro, lábios rachados pela desidratação. Ela olhou para ele com uma mistura de medo e desespero que o acertou como um soco no estômago. A menina falou em comanche rápido, palavras que ele não entendeu, mas o significado ficou claro. Ela estava morrendo de fome, talvez não comera dias. Suas pequenas mãos apontaram para a boca, depois para o riacho, uma língua universal de necessidade que transcendia qualquer barreira cultural. Bear pensou nos vizinhos, no que diriam se o vissem ajudando uma criança comanche. Lembrou-se dos avisos que ouvirá na cidade sobre as tensões recentes com as tribos. Pensou no que seria sensato fazer, no que seria seguro. Então olhou de novo para aqueles olhos desesperados e tomou a decisão que mudaria tudo. Sem dizer uma palavra, Bear ergueu a menina nos braços. Ela pesava quase nada e ele a carregou até sua cabana. Ela não resistiu, fraca demais para lutar, mesmo que quisesse. Enquanto caminhava, sentiu o corpinho trêmulo. Medo, fome ou os dois, não sabia dizer. Dentro de sua modesta cabana, Bear assentou cuidadosamente em sua única cadeira e correu para preparar comida. Havia um pouco de ensopado que sobrara da noite anterior, ainda quente no fogão, e pão fresco que ele havia assado naquela manhã. O cheiro da comida pareceu reviver a menina um pouco, e pela primeira vez ele viu algo que poderia ser esperança cintilar em seus olhos. Enquanto servia o ensopado em uma tigela, Bear avistou algo que gelou seu sangue. Ao redor do pescoço da menina, parcialmente escondido pelas roupas rasgadas, havia um colar distintivo, com miçangas e padrões intricados que ele já vira antes. Seu vizinho, o velho Pat Morrison, descrevera exatamente aqueles padrões na semana anterior. Eram as miçangas cerimoniais usadas pela família do chefe White Bull, o mais poderoso líder comanche da região. A mão de Bear congelou no ar, a meio caminho de entregar a tigela. Se aquela menina era quem ele achava que era, ele não estava apenas ajudando uma criança faminta. Estava abrigando a filha do homem que poderia trazer 200 guerreiros sobre sua cabeça sem suar. Mas já era tarde para voltar atrás. A menina já estendia as mãos trêmulas para a comida, e Bear não foi capaz de mandá-la embora. Entregou-lhe a tigela e observou enquanto ela comia com a voracidade de quem não via alimento há dias. O que Bear não sabia era que a cerca de 20 milhas de distância um grupo de busca comanche acabará de seguir a trilha da menina até a direção da sua fazenda, e o próprio chefe White Bull cavalgava à frente daquele grupo. Seu rosto era uma máscara de fúria e dor que prometia nada além de problemas para quem tivesse levado sua filha. A menina terminou de comer e olhou para Bear com algo que poderia ter sido gratidão. Mas, quando as sombras da tarde começaram a se alongar pela propriedade, Bear não conseguia se livrar da sensação de que acabará de tomar a melhor decisão da sua vida, ou a última. Dentro de uma hora a menina adormeceu na cadeira de Bear, o cansaço finalmente vencendo seu pequeno corpo. Bear a cobriu com seu único cobertor e tentou convencer a si mesmo de que fizera a coisa certa. Mas, ao anoitecer, essa convicção começou a ruir. O som de cascos batendo na estrada de terra fez seu estômago gelar. Bear espiou pela janela e viu seu vizinho, Cletus Hartwell, cavalgando apressado em direção à cabana,
acompanhado por 2 outros homens que Bear reconheceu da cidade, o delegado adjunto Jake Morrison e o pregador local, o reverendo Thomas. Bear saiu antes que pudessem desmontar, esperando manter as vozes baixas e evitar acordar a menina. Mas Cletus já gritava antes mesmo do cavalo parar. Bear, seu maldito tolo! Em que diabo de ideia você estava pensando? O rosto de Cletus estava vermelho de raiva e de algo que parecia medo. Morrison disse que viu sinais de fumaça nas colinas esta tarde. Os Comanches estão à procura de algo ou de alguém. O delegado Morrison assentiu com o rosto sombrio. Meu pai mandou avisar da cidade. A filha do chefe White Bull desapareceu há 3 dias durante uma caçada. Dizem que ela se perdeu durante uma tempestade. Ele fez uma pausa, observando o rosto de Bear cuidadosamente. Você não saberia de nada sobre uma menina Comanche desaparecida, saberia? A garganta de Bear secou. O sensato seria mentir, mandá-los embora e tentar resolver aquilo sozinho. Mas aqueles homens eram seus vizinhos há anos. E, apesar das falhas, estavam ali por preocupação genuína. Ela está lá dentro, disse Bear, em voz baixa. Meia faminta e exausta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O reverendo Thomas foi o primeiro a falar, com a voz quase um sussurro. Filho, você tem ideia do que fez? Ajudei uma criança faminta, respondeu Bear. Mas, enquanto falava, escutou o quão ingênua soava sua justificativa. Cletus começou a andar de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos. Vão achar que você a raptou. Na verdade, provavelmente já acham. White Bull já foi conhecido por varrer povoados inteiros por menos que isso. O delegado Morrison já recuava em direção ao seu cavalo. Tenho que reportar isso, Bear. É meu dever, mas vou te dar uma vantagem. Leve-a de volta ao povo dela antes que eles te encontrem aqui. No escuro, Bear perguntou. ChatGPT quem Mac Mistaques. Check Important Info. Ela mal consegue andar, Bear murmurou. E como diabos eu deveria me aproximar de um acampamento Comanche sem virar um alvo cheio de flechas? Esse é o seu problema agora, respondeu Morrison, montando no cavalo. Eu vou até a cidade avisar todo mundo. Se o White Bull decidir fazer de você um exemplo, talvez não pare apenas na sua fazenda. Quando os 3 homens se afastaram cavalgando, Bear ficou sozinho na escuridão crescente, ouvindo a respiração suave da menina dentro da cabana. Pensou em selar o cavalo e tentar encontrar o acampamento Comanche, mas sabia que seria suicídio. Pensou em colocá-la na carroça e tentar chegar à cidade mais próxima, mas isso só pioraria as coisas. A verdade era que não havia saída boa. Todas as opções levavam ao mesmo destino, um confronto com um dos chefes de guerra mais temidos do Texas. Como se suas ideias tivessem convocado perigo, um novo som começou a se espalhar pelas planícies, o ritmo distante de tambores de guerra, cada vez mais próximo a cada minuto que passava. O sangue de Bear gelou. Eles não esperariam até o amanhecer. Os Comanche estavam vindo aquela noite. Bear correu de volta para dentro da cabana, a mente em frenesi. Os tambores estavam mais altos agora, e ele conseguia distinguir batidas individuais no compasso, lentas, metódicas e absolutamente aterrorizantes. Aquilo não era o som caótico de um grupo de ataque. Era algo muito mais organizado, e infinitamente mais perigoso. A menina se mexeu na cadeira, acordando com o som dos tambores. Seus olhos se arregalaram, e, pela primeira vez desde que Bear a encontrara, ele viu reconhecimento em seu rosto. Ela entendia o que aqueles tambores significavam, melhor do que ele. Falou rapidamente em Comanche, apontando para a porta e depois para si mesma. Mesmo sem entender as palavras, Bear pôde ver o pânico em seus gestos. Ela tentava lhe dizer algo importante, mas a barreira da língua tornava impossível compreender. Bear ajoelhou-se ao lado dela, tentando falar o mais calmo que podia. Eu sei que você não me entende, pequena, mas estou tentando te ajudar. Esses tambores são o seu povo vindo te buscar, não é? A menina assentiu com força, então agarrou a camisa de Bear e o puxou até a janela. Apontou lá fora e levantou as 2 mãos, abrindo e fechando os dedos repetidas vezes. Bear contou acompanhando o gesto. 10, 20, 30. Ela continuou até chegar ao que parecia 200. As pernas de Bear fraquejaram. 200 guerreiros. Ele tinha esperança de que fossem talvez uma dúzia de bravos irritados com quem pudesse conversar,
mas 200? Isso era força suficiente para arrasar todas as fazendas num raio de 50 milhas. Os tambores pararam de repente, e o silêncio que se seguiu foi, de algum modo, ainda pior. Bear foi até a janela e espiou a escuridão. No começo, não viu nada. Mas então, como fantasmas emergindo da própria noite, começaram a surgir silhuetas movendo-se por sua propriedade. Vinham em formação perfeita, guerreiros a cavalo, espalhados em um semicírculo largo que se fechava lentamente ao redor da cabana. Mesmo sob a luz da lua, Bear pôde ver as tintas de guerra nos rostos, as penas nos cabelos, as armas nas mãos. Aqueles homens não vieram negociar. A menina puxou a manga de Bear novamente, agora apontando para si e depois para a porta. Ela queria ir até eles, mas Bear não sabia se isso ajudaria ou pioraria tudo. E se achassem que ele a tinha ferido? E se não acreditassem que ela veio até ele por vontade própria? Uma voz ecoou da escuridão, falando em inglês com forte sotaque, mas perfeita clareza. Homem branco, sabemos que você tomou algo que nos pertence. Entregue a menina, e talvez viva para ver o amanhecer. A boca de Bear secou. Aquela voz carregava autoridade absoluta. Só podia ser o próprio chefe White Bull. Bear ouvirá histórias sobre o homem. Como unir a várias tribos sob seu comando. Como jamais perderá uma batalha contra a cavalaria. E agora Bear estava prestes a encará-lo, numa conversa que poderia terminar com todos mortos. Ele deu um passo em direção à porta, mas a menina agarrou seu braço com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Sacudiu a cabeça freneticamente e apontou para si mesma, depois fez um gesto cruzando a garganta. Ela tentava avisá-lo de algo. Mas o quê? Então a compreensão o atingiu como um raio. A menina não era apenas filha do chefe. Era a única filha do chefe. Na cultura Comanche, isso a tornava inestimável, não apenas como família, mas como futuro da linhagem. Se algo tivesse acontecido com ela sob os cuidados de Bear, mesmo que sem culpa dele, White Bull não teria escolha senão fazer dele um exemplo, um aviso que os colonos jamais esqueceriam. Com horror crescente, Bear percebeu que salvar a menina tinha sido a parte fácil. Agora ele precisava convencer 200 guerreiros armados de que a havia salvado, e não raptado. E tinha cerca de 30 segundos para descobrir como fazer isso antes que o chefe perdesse a paciência e transformasse sua fazenda num campo de batalha. Bear tomou a decisão mais difícil da sua vida. Abriu a porta da cabana e saiu com as mãos erguidas, a menina seguindo logo atrás. A visão que o recebeu parecia saída de um pesadelo. 200 guerreiros comanches imóveis sobre seus cavalos, formando um círculo perfeito ao redor da propriedade. A tinta de guerra brilhava à luz da lua, e cada arma estava apontada diretamente para ele. Na frente da formação estava um homem que só podia ser o chefe White Bull, imenso, imponente, com fios prateados atravessando o cabelo negro e olhos que queimavam com uma fúria contida. A menina correu em direção ao pai, chamando-o em Comanche. Mas, em vez da reunião alegre que Bear esperava, a expressão do chefe escureceu ainda mais. White Bull desmontou e ajoelhou-se ao lado da filha, examinando-a cuidadosamente enquanto ela falava rápido, gesticulando na direção de Bear e da cabana. Bear não entendia as palavras, mas o corpo do chefe falava por si. Cada músculo estava tenso como uma mola prestes a explodir em violência. O que quer que a menina dissesse, não estava ajudando. Finalmente, White Bull se ergueu e caminhou até Bear com passos lentos e deliberados. Os outros guerreiros permaneceram montados, mas ajustaram as armas, o movimento sutil soando como cascavéis prestes a atacar. Minha filha me diz que você a alimentou, disse White Bull, o inglês preciso e frio. Diz que lhe deu abrigo. Ele parou a poucos passos de Bear, perto bastante para que o fazendeiro visse as cicatrizes intrincadas em seu peito, marcas de incontáveis batalhas vencidas e inimigos derrotados. Sim, respondeu Bear, a voz mais firme do que ele sentia. Ela estava faminta. Eu não podia deixar uma criança morrer. White Bull o estudou por um longo momento. Ela também me diz que você viu as miçangas sagradas de nossa família ao redor do pescoço dela, continuou o chefe. Você sabia quem ela era, e mesmo assim não a devolveu imediatamente ao nosso povo. O coração de Bear afundou. Era o fim. O momento em que tudo dava errado. Eu ia levá-la de volta pela manhã, disse ele. Ela estava muito fraca para viajar à noite. Talvez, respondeu White Bull.
Ou talvez você tenha pensado em mantê-la como um prêmio. Trocá-la por gado, cavalos ou passagem segura por nossas terras. A acusação pairou no ar como fumaça de pira funerária. Ber podia sentir o peso de 200 pares de olhos sobre ele, guerreiros aguardando o sinal do chefe para transformar aquela conversa no massacre. Isso não é verdade, disse Ber. Eu nunca quis nada de vocês. Só não consegui ver uma criança sofrer. Se você fosse Ber, o que faria? Jogaria-se à mercê de um chefe de guerra que nunca mostrou piedade a um homem branco? Ou manteria sua posição e defenderia suas ações, mesmo que isso significasse a morte certa? Diga-me nos comentários. Preciso saber de que lado você ficaria, porque o que Ber decidiria a seguir determinaria se o sol nasceria sobre a paz, ou sobre uma guerra que consumiria todo o território. White Bull ergueu a mão, e todos os guerreiros armaram seus arcos em perfeita sincronia. O som de 200 flechas sendo engatadas ao mesmo tempo era como a própria morte respirando fundo. Você provará suas palavras, disse o chefe, em tom baixo. Ou morrerá onde está. A mente de Ber fervia enquanto encarava o brilho das pontas de flechas sob a luz da lua. Como provar bondade a um homem que só viu maldade vinda do seu povo? Então, uma ideia o atingiu como um raio. Sua filha estava usando isto quando a encontrei, disse ele lentamente, enfiando a mão no bolso. Os guerreiros se tensionaram, prontos para atacar, mas Ber retirou apenas um pequeno pedaço de tecido rasgado, parte das roupas originais da menina, que haviam ficado presas em seu poste de cerca. Guardei porque achei que você poderia querer uma prova de que eu não a machuquei. White Bull pegou o tecido, o olhar dele se transformando ao reconhecer o material. Era, de fato, do vestido cerimonial de sua filha, o mesmo que ela usava quando desapareceu. Ela veio até minha fonte d'água, continuou Ber, a voz agora mais firme. Eu poderia tê-la expulsado. Poderia tê-la batido como uma intrusa. Mas, em vez disso, a levei para minha casa. Dei-lhe minha própria comida, meu próprio cobertor. E não pedi nada em troca. De repente, a menina falou, puxando o braço do pai e apontando para a cabana. Correu até a porta e fez sinal para que ele a seguisse. Confuso, mas curioso, White Bull fez um gesto para que Ber os acompanhasse. Dentro da cabana, a menina apontou para a cadeira onde dormira, depois para a tigela vazia onde Ber lhe servirá o ensopado. Fez gestos de comer, depois de dormir, e então apontou para Ber e sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele via nela. Mas a atenção de White Bull estava em outra coisa. Sobre a mesa repousava o objeto mais precioso de Ber, uma pequena fotografia em tintipe de sua própria família. Sua esposa e seu filho pequeno, ambos mortos em um surto de cólera 3 anos antes. A imagem estava gasta de tanto ser manuseada, cercada por flores secas que Ber trocava toda semana. Você também perdeu filhos, disse White Bull em voz baixa. E, pela primeira vez, havia algo além de raiva em seu tom. Meu menino tinha a idade dela, respondeu Ber, a garganta apertada. Talvez por isso eu não tenha conseguido deixá-la morrer. White Bull pegou a fotografia, estudando os rostos da família perdida de Ber. Do lado de fora, os guerreiros mantinham posição, mas algo no ar havia mudado. A menina continuava falando em Comanche, aparentemente contando ao pai cada detalhe de como Ber cuidara dela. Ela diz, traduziu White Bull, que você poderia ter se aproveitado. Um homem branco sozinho, com uma criança Comanche. Você poderia ter pedido resgate, poderia tê-la usado como proteção. Em vez disso, apenas a alimentou e a deixou descansar. Ber assentiu. Não tenho briga com seu povo, chefe. Só trabalho minha terra e tento viver em paz. White Bull ficou em silêncio por um longo tempo, ainda segurando a fotografia. Quando finalmente falou, suas palavras surpreenderam a todos, inclusive a própria filha. Meus guerreiros esperavam encontrar um sequestrador esta noite. Esperavam incendiar este lugar e levar seu couro cabeludo como prova da nossa justiça. Ele colocou a fotografia sobre a mesa, com cuidado. Em vez disso, encontramos um homem que mostrou bondade a uma criança que poderia ter sido sua inimiga. Ber sentiu uma faísca de esperança em seu peito, mas também ouviu movimento inquieto lá fora. 200 guerreiros tinham vindo buscar sangue, e agora seu chefe falava de compaixão. Esse tipo de decepção podia rapidamente virar outro tipo de violência. Mas ainda há um problema, continuou White Bull. A esperança de Ber se desfez.
Meus guerreiros não podem voltar de mãos vazias. Não podem dizer às suas esposas e filhos que cavalgaram para punir um crime e voltaram apenas com palavras. O sangue de Ber gelou. O que está dizendo? Estou dizendo, respondeu o chefe, que, mesmo sem ter tido más intenções, você criou uma situação que exige resolução. Meu povo esperava justiça esta noite, e se não a obtiverem, ele gesticulou em direção à porta, de onde vinham vozes agitadas. Alguns de meus jovens guerreiros acreditam que qualquer homem branco que toque uma criança Comanche, por qualquer motivo, deve pagar o preço. Acham que sou fraco por falar em vez de lutar. Lá fora, alguém gritou em Comanche, e outras vozes responderam em coro. Ber não entendeu as palavras, mas o tom era inconfundível. Eles estavam clamando por sangue. Se você está gostando desta história, inscreva-se no canal, porque o que acontecer a seguir vai mudar tudo. White Bull olhou diretamente nos olhos de Ber. Há apenas uma maneira de satisfazer tanto a justiça quanto a honra esta noite. Mas exigirá de você algo talvez mais difícil do que morrer. Nesse momento, Broken Arrow deu um passo à frente, entrando no caminho de White Bull. Seu rosto marcado por cicatrizes se contorceu de raiva. Falou rápido em Comanche, a voz subindo a cada palavra, e Ber não precisou de tradução para entender o desafio lançado. A resposta de White Bull foi calma, porém firme, e Ber observou enquanto os dois homens se encaravam frente a frente. Chefe contra guerreiro, autoridade contra dor transformada em fúria. A menina se apertou contra o lado de Ber, e ele pôde sentir o tremor de seu corpo. Outros guerreiros começaram a escolher lados, alguns se posicionando atrás de Broken Arrow, outros permanecendo fiéis ao seu chefe. A disciplina cuidadosa que marcará a chegada deles começava a se desfazer, e Ber percebeu que estava presenciando algo que poderia dividir a tribo. Broken Arrow apontou sua lança para Ber e gritou algo que fez vários guerreiros assentirem em concordância. O maxilar de White Bull se contraiu, e quando falou novamente, sua voz trazia o tom inconfundível de um aviso final. Mas Broken Arrow não recuou. Deu mais um passo à frente, agora tão perto que a ponta da lança quase tocava o peito do chefe. O desafio estava claro: seguir os velhos costumes, sangue por sangue, ou ser visto como fraco pelos guerreiros mais jovens. Foi então que a menina fez algo que ninguém esperava. Ela se colocou entre os dois homens e começou a falar em Comanche, rápida, intensa, apaixonada. Sua voz infantil cortou a tensão como uma lâmina, e Ber observou a expressão de Broken Arrow mudar, da raiva para a confusão, e depois para algo que talvez fosse vergonha. White Bull traduziu em voz baixa. Ela está contando exatamente o que aconteceu. Como se perdeu na tempestade. Como vagou por dias sem comida nem água. Como achou que morreria sozinha na pradaria, até que você a encontrou. A menina continuou falando, a voz ficando mais firme a cada palavra. Apontou para Ber, depois para si mesma, e fez gestos de comer e dormir. Ela contava a história de seu resgate, e até os guerreiros que apoiavam Broken Arrow agora escutavam. Agora ela está falando sobre sua fotografia de família, continuou White Bull. Está dizendo que viu a tristeza em seus olhos quando olhou para ela. Está dizendo que você a ajudou porque entende o que é perder alguém, não porque queria ferir nosso povo. Broken Arrow baixou um pouco a lança, mas seu rosto ainda mostrava dúvida. Falou novamente, desta vez diretamente com a menina, e Ber reconheceu uma palavra. Vazichu, o termo Comanche para homem branco, e não um termo amigável. A resposta da menina foi imediata e feroz. Ela deu um passo frente, encarando Broken Arrow, e falou com tanta intensidade que vários guerreiros recuaram. O que quer que estivesse dizendo, estava surtindo efeito. White Bull traduziu, surpreso. Ela está perguntando se ele tem filhos. Está perguntando o que ele gostaria que um estranho fizesse se o filho dele estivesse morrendo de fome no deserto. A lança de Broken Arrow caiu ao lado de seu corpo. Mas a menina ainda não havia terminado. Continuou falando, agora se dirigindo a todos os guerreiros ao redor. Ber podia ver o efeito se espalhando pela multidão, rostos duros começando a suavizar. Ela está dizendo, traduziu White Bull, que nos julgar por sua bondade nos tornaria iguais aos soldados que matam sem fazer perguntas. Está dizendo que se punirmos a compaixão, nos tornaremos os monstros que o homem branco acredita que somos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 guerreiros permaneceram imóveis,
absorvendo as palavras de uma menina de 8 anos que acabará de desafiar seus conceitos mais profundos de justiça e vingança. Por fim, Broken Arrow falou, sua voz mal passando de um sussurro. A tradução de White Bull veio devagar. Ele diz que talvez o espírito tenha enviado a seu irmão um mestre, não um inimigo. Diz que talvez a sabedoria às vezes venha das vozes mais pequenas. Bear sentiu algo mudar no ar. A tensão ainda estava ali, mas havia se transformado, talvez em incerteza, talvez no começo da compreensão. White Bull olhou para Bear com algo que poderia ser respeito. Minha filha acabou de fazer algo extraordinário, disse ele. Transformou um grupo de guerra em um conselho tribal. Mas agora vem a parte mais difícil. Qual? Perguntou Bear. Agora você deve provar a eles que a fé dela em você foi justificada. Esta noite, em nossa aldeia, diante dos anciãos que passaram a vida inteira odiando seu povo. White Bull apontou para seu cavalo. Está pronto para apostar sua vida na palavra de uma criança? Bear olhou para a menina, os mesmos olhos desesperados que haviam iniciado toda aquela provação. Mas, desta vez, percebeu que ela não estava pedindo ajuda. Ela estava oferecendo ajuda. E, de algum modo, isso fez toda a diferença. A viagem até a aldeia Comanche levou 3 horas, por um terreno que Bear nunca havia visto. Cânions escondidos e trilhas secretas que seu povo jamais descobrira. Ao se aproximarem do acampamento, Bear viu dezenas de fogueiras tremulando na escuridão, e ouviu o murmúrio baixo de vozes espalhando a notícia da chegada deles. O conselho tribal se reuniu imediatamente, apesar da hora avançada. 7 anciãos sentaram-se em semicírculo ao redor de uma fogueira central, os rostos marcados pelo tempo iluminados pelas sombras dançantes. Bear ficou no centro, plenamente consciente de que provavelmente era o primeiro homem branco a entrar naquele espaço sagrado e viver para contar a história. White Bull falou primeiro, explicando as circunstâncias do resgate de sua filha. Depois foi a vez de Broken Arrow, que, apesar de sua recente mudança de atitude, ainda argumentava em favor da justiça tradicional. O debate seguiu em Comanche por horas, indo e voltando, com Bear sem entender nada além de gestos ocasionais em sua direção. Finalmente, a menina deu mais um passo à frente. Desta vez, sua voz estava calma e medida, mas suas palavras carregavam o peso de convicção absoluta. Falou por quase 10 minutos, sem desviar o olhar dos rostos dos anciãos. Quando terminou, o membro mais velho do conselho, um homem antigo, de cabelos completamente brancos, fez-lhe uma única pergunta. Sua resposta foi imediata e firme. White Bull se virou para Bear. Ele perguntou se você realmente acredita que ele arriscaria a vida para salvar outra criança Comanche. Sabendo que isso poderia lhe custar, ela respondeu sim sem hesitar. Os anciãos sussurraram entre si. O coração de Bear batia acelerado enquanto ele esperava a decisão, sabendo que os próximos momentos determinariam se ele viveria ou morreria. O ancião de cabelos brancos se levantou lentamente, suas juntas rangendo com a idade. Quando falou, sua voz carregava a autoridade de décadas de sabedoria. Ele diz, traduziu White Bull, que os espíritos nos enviaram um teste esta noite. Não um teste de nossa capacidade de fazer guerra, mas de reconhecer quando a misericórdia merece misericórdia em retorno. Bear sentiu os joelhos fraquejarem de alívio. Mas o ancião ainda não havia terminado. Você terá passagem segura de volta à sua terra. Mas mais do que isso, terá a proteção de nossa tribo. Qualquer Comanche que prejudicar você ou sua propriedade responderá a este conselho. Bear mal conseguia falar. Eu não sei o que dizer. Há uma condição, continuou o ancião, através da tradução de White Bull. Você deve prometer que, se algum de nosso povo vier até você necessitado, com fome, ferido ou perdido, você lhes mostrará a mesma bondade que demonstrou a esta criança. Eu prometo, disse Bear sem hesitar. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. A menina correu até Bear e o abraçou com força, falando em inglês quebrado pela primeira vez. Obrigada por me salvar. Agora eu salvo você. Quando o amanhecer se ergueu sobre a pradaria, Bear voltou para seu rancho com uma escolta de honra, em vez de um grupo de guerra. As duas culturas que estiveram à beira da violência encontraram uma ponte através do simples ato de bondade de um cowboy. O rancho de Bear tornou-se um território neutro, onde comanches e colonos podiam se encontrar com segurança. Ele nunca ficou rico, nunca se tornou famoso,
mas viveu o resto de sua vida sabendo que, às vezes, os menores atos de misericórdia podem prevenir as maiores tragédias. E, todo ano, no aniversário daquela noite, uma jovem Comanche, já não mais uma criança faminta, mas uma membro respeitada de sua tribo, visitava o rancho de Bear para compartilhar uma refeição e lembrar o momento em que dois mundos escolheram compreensão em vez de guerra. A menina que antes implorava por comida tornou-se tradutora e pacificadora entre tribos e colonos. Bear viveu até os 73 anos, morrendo pacificamente em seu sono, cercado por amigos de ambas as culturas, que aprenderam que coragem nem sempre é lutar. Às vezes, é saber quando alimentar uma criança faminta. Se você está amando essas incríveis histórias reais do Velho Oeste, aperte o botão de inscrever-se, porque temos muitas mais histórias de coragem, conflito e heróis inesperados esperando por você. Agora, clique no vídeo na tela para ouvir uma história ainda melhor que esta, com um desfecho tão poderoso que você não vai esquecer tão cedo. Clique no vídeo.